Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Você é Sua Marca. Eu sou a Gabriela Paiva e hoje nós estamos aqui com um tema essencial para o nosso futuro, que é nada mais, nada menos que falar sobre investimentos. E hoje a gente está aqui com a Norma Soares, que é especialista em finanças e planejamento financeiro, que vai nos ajudar a começar a investir aí, que você já está com esse processo, ou você que não entende, como eu, estou aqui em aprendizado. Vamos aí entender os próximos passos para a gente poder investir de forma segura. Seja muito bem-vinda, Norma. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui hoje. Eu espero poder ajudar todo mundo, quem está iniciando, quem já está numa fase mais avançada, a começar a construir o patrimônio ali de forma planejada, para não ter erros no meio do caminho. Maravilhoso. A Norma, ela é especialista nesse assunto, né? E tem até uma empresa voltada para isso, né, Exato. Norma? Hoje eu sou sócia e assessora de investimentos na Olimpo Investimentos. A Olimpo, ela está aqui em Belo Horizonte, está em São Paulo, em outras cidades. E a gente é especialista tanto na área do planejamento financeiro de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. Porque no final, investimento, ele tem que ser planejado nos dois campos, né? E se você é empresário, você não pode misturar os dois campos, por exemplo. E se você tem a sua família, você tem que cuidar do patrimônio como um todo, saber como que vai fazer essa sucessão. Então, são vários departamentos que a gente cuida ali dentro para que a pessoa fique tranquila e possa cuidar das outras partes da vida. É isso que a gente tem que mais se preocupar, né? Assim, eu falo que por eu não ter tido um conhecimento lá atrás, hoje em aprendizado nisso, ainda não é uma coisa fácil de um dia para o outro, da gente poder começar a fazer de forma segura, mas a gente tem um especialista já nos dá um olhar assim mais a fundo, de entender um pouco ali o básico, para a gente saber onde que a gente está investindo, né? Que é o essencial para o nosso futuro, né, que a gente pretende. E começando, né, falando sobre isso, quais são os primeiros passos, assim, né, como que eu inicio os investimentos, o que você pode falar pra gente? Gabi, isso é muito importante, porque assim, às vezes as pessoas, elas escutam muito, não sei se você sabe de um dado, mas na internet, o número de cursos que se tem nessa área são maiores que qualquer outros. Então, assim, tem muita coisa voltada para vendas, para marketing, para religião, mas para financeiro, para finanças pessoais, assim, é um boom. Então, tem muita coisa ali no meio que não é tão legal. Que, assim, passa despercebido de quem não sabe a realidade do mercado financeiro. Nós sabemos, então a gente olha, bate o olho e fala assim, isso aí é pirâmide, isso aí é mentira, essa empresa aí não vai dar certo, porque a gente já está na área, a gente sabe como que funciona. Mas, para quem não é da área, e é 99% das pessoas, isso não acontece. Hoje, quando a gente fala pessoas que entendem de investimento, quando a gente pensa em faculdade para entender sobre isso, o máximo que você vai ter é alguma coisa em administração, em economia, e para por aí. Mesmo o contador, tal, não é voltado para o investimento. Ele vai te ajudar em outras propostas para lidar com o seu dinheiro, mas não no investimento em si. Então, acaba que realmente quase ninguém sabe. E falar, você vai pegar um cursinho ali na internet, vai entender tudo e vai ficar sabendo desses detalhes? Não, eu estou no mercado há 20 anos. Já vi muita empresa que se dizia empresa quebrar, muitas pequenas que são idôneas crescerem. Então, o que você precisa ter de início, né? Para iniciar o seu investimento. A primeira coisa é fazer o seu planejamento, porque eu falo, não adianta eu ir no Instagram, na internet e falar de uma forma geral para um mar de gente. Cada um é cada um. Cada um tem um valor para iniciar, cada um tem um planejamento de tempo. Então, eu quero casar em 5 anos, eu quero viajar, eu quero fazer poupança para os meus filhos para quando eles estiverem na idade de ir para a faculdade, não passar perrengue. Então, cada um tem um planejamento e uma necessidade. E isso vai depender do tempo que a pessoa vai ter para aquele planejamento se concretizar. Então, não adianta eu chegar e falar que esse investimento é bom. Não pode ser bom para você, que às vezes precisa daquele dinheiro em 1 ano, em 2 anos. E pode ser ótimo para uma pessoa que vai ficar mais de 10 anos naquele investimento, porque é um investimento de longo prazo. Sim. Então, a primeira coisa é planejamento. E o planejamento é você que sabe. Eu posso te auxiliar a fazer isso, mas você que sabe o que é a sua necessidade, quanto você ganha, qual que é o seu período que você pode economizar, quanto, tudo isso, né? Aí, um segundo passo que eu falo é procurar realmente uma pessoa que saiba fazer isso.
tá? Não é meter a cara sozinho para fazer. Porque você pode ter entendido o que é uma renda fixa, mas não sabe o que é uma renda variável, não sabe o que é um multimercado, não sabe quais os riscos para se separar cada um desses tipos, e são muitos. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu trabalho no financeiro de uma multinacional. Não tem nada a ver com investimento. Uma coisa é você mexer com o financeiro, de fluxo de caixa, de pagamento, de boleto, de lidar com pessoas. Outra coisa é você saber qual que é o investimento, a hora certa de entrar, a hora certa de sair. E aí, às vezes as pessoas querem trabalhar e investir na bolsa, por exemplo. Eu falo, você vai perder dinheiro no seu trabalho, porque é o seu trabalho que te dá o seu sustento, e você vai perder dinheiro na bolsa, porque na bolsa, se você não tiver alguém acompanhando, você pode perder a hora de entrar e de sair. Entende? Então, uma pessoa para te acompanhar e te auxiliar nesse processo também é muito importante. Muito se fala em investimentos, como você falou, né? Mas, assim, tem que saber. É um campo bem, assim, complexo. Pelo menos pelo que eu vejo, pessoas que eu converso também, né? Assim, é até lindo falar, nossa, investimentos. Mas, assim, é uma coisa tão complexa que exige muitos anos. Você tem 20 anos de mercado. Você veio de uma geração, até que lá atrás, eu me recordo, a gente conversou um tempo que, assim, as pessoas tinham o hábito de investir só na poupança, né? E que existem outros meios, além da poupança, de poder saber investir seu dinheiro de uma forma correta, né? Sim. E que a gente vê que isso é muito cultural, porque eu vejo isso dos meus pais, sabe? E assim, e até eles começarem a entender, minha mãe começar a entender isso, né? Demorou um tempinho, mas deu tudo certo, porque realmente ter esse olhar para um futuro, assim, saudável, né? Para que você não perca investimentos e tudo. E falando sobre esse tema, acredito que a gente pode até entrar nessa parte dos perfis, né? Qual que é o tipo de perfil, assim, que você indica para começar os investimentos? Como é que faz essa relação, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Na verdade, na pessoa física, quando você faz o início do seu investimento em qualquer banco, você tem que responder um questionário que vai te direcionar para qual é o seu perfil de investimento. Mas mais que este questionário, é com quem você está fazendo esse investimento te conhecer realmente. Porque eu falo que o perfil que está ali para preencher sempre vai dar conservador para todo mundo. Porque ele vai te perguntar assim, o que você conhece de investimento? Há quantos anos você investe? Qual o seu conhecimento sobre o mercado financeiro? Quem é que tem, gente? Só quem realmente trabalha na área. Isso. Então, automaticamente, aquilo vai para, maioria das vezes, para um conservador, e às vezes a pessoa nem é tão conservadora assim, entende? E tudo bem, é um primeiro passo, mas quem vai te auxiliar vai saber direcionar para realmente, será que é tão conservador assim ou não, sabe? Então, o perfil de investidor que existe, ele é o primeiro passo para conhecer e saber se você vai só para uma renda fixa, se você vai para uma previdência de longo prazo, se você vai cair em alguma coisa mais variável, como ações, fundos imobiliários, um fundo multimercado que tem ali câmbio, que tem ouro, que tem Bitcoin, né? Que daí já é, assim, uma pessoa que já quer investir e tem um dinheiro reservado para um risco maior, que é importante isso. Então, primeira coisa, fez o planejamento, descobriu o perfil. Agora vamos descobrir quais são os investimentos. Então, e falando sobre perfis, né, como você trouxe, o que você pode falar para a gente com relação o que é renda fixa e renda variável, como a gente pode aplicar nos nossos perfis? Perfeito, Gabi. Existem basicamente esses dois tipos, né? Dentro deles, assim, existe uma infinidade de coisas que a gente tem que lidar ali dentro. Mas o que é renda fixa? Já diz o nome, fixa. Então, ela já te propõe qual que é o rendimento que ela vai ter durante aquele período que vai ficar ali. Então, quando a gente fala de renda fixa, o mais básico é um CDB. Você chega no banco e a pessoa vai lá, vem aqui, vou te fazer um CDB para você. E aí vai ter o CDB de liquidez diária, ou seja, traduzindo economês, você vai poder resgatar ele em qualquer dia que você quiser, sem perder dinheiro. Então, a pessoa vai falar assim, vai te render 100% do CDI. Que é um índice que depois a gente explica, mas vamos lá. O 100% do CDI, ele vai render todo dia 100% do CDI. O que vai variar é o CDI. Então, você tem que entender o que está acontecendo com o CDI, mas ele vai seguir o CDI, 100% do CDI. Se você tirou hoje ou amanhã, vai ser 100% do CDI.
tá? Vai render inflação mais tanto por cento. Vai render ali inflação mais tanto por cento. Vai render 13% ao ano. Ele vai render 13% ao ano. É fixo. Ele fechou, ele contratou com você. E aí pode ter a liquidez diária ou pode ter carência. Ou seja, ele pode ir de 30 dias, 90 dias, 1 ano, 10 anos. A carência, se você resgata aquilo antes do prazo de carência, você pode sim perder dinheiro mesmo sendo renda fixa. Porque você vai ter que vender num mercado que a gente chama de secundário. Ou seja, eu, Norma, estou vendendo para outra pessoa. Não é quem me emitiu aquele título, o banco ou uma empresa, que vai me pagar aquilo que eu contratei. Vai ser outra pessoa, eu tô repassando. Então depende de como vai estar o mercado. Então sim, eu posso perder dinheiro se eu tirar antes da carência. Por isso que a gente fala que o planejamento é muito importante mesmo em renda fixa. Porque se você não planejar e você colocar em um título de renda fixa de 10 anos e precisar tirar em 5, você pode sim perder dinheiro. E é muito comum isso, né? As pessoas colocarem, mas não terem um objetivo. Exato. Né? Do que elas querem. Então, assim, a diversificação, né? Que falam sobre os tipos de investimentos que você faz, né? Por exemplo, seja uma viagem, seja uma faculdade para o filho no futuro, né? Seja para uma casa nova, um carro novo. Então, assim, é aquele negócio. Se você não tiver um objetivo claro, não vai dar seu certo. Dinheiro não vai saber para onde está indo e vai passando o tempo, tempo. E o que mais, assim, que eu vejo relatos de pessoas falando é que quando ela vai precisar utilizar o dinheiro, é num momento, assim, de risco. Não poderia ter tirado. Que não poderia ter tirado e tá tirando ali por uma... Que bom que tem algo guardado, né? Pelo menos tem. Sim. Mas muito na marra de tipo assim, estou tendo que tirar dali, mas que não tinha um objetivo. O objetivo foi pra algo que às vezes a pessoa não queria naquele momento, né? Seja uma emergência, né? Um falecimento na família. É exatamente isso. Por isso que a gente fala, o fixo é aquele valor, eu sou conservador, eu não quero correr risco, eu já tenho um prazo programado, a gente coloca ali. E o fundo de emergência também, ou um fundo de oportunidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosto de... Eu tenho uma empresa, o dinheiro da minha empresa. Eu não sei se a qualquer momento eu posso comprar um caminhão, eu posso precisar para comprar um insumo. Então, ele tem que ficar numa liquidez, tem que ser renda fixa. A gente não pode correr o risco de ter que resgatar no momento ruim. A gente tem que deixar sempre com liquidez e sempre na renda fixa. Aí existe a renda variável, que o nome também já diz. Varia. Senão seria fixa. E aí, quando a pessoa coloca no variável, eu sempre pergunto, olha, você já tem uma parte em renda fixa, né? A gente tem que programar primeiro a renda fixa, aquele fundo de emergência, aquela necessidade, para depois ir para essa parte de renda variável. Porque se você precisar resgatar, imagina uma ação da Vale, e você comprou ela hoje a R$60, e amanhã ela está a 55, você vai perder R$5 se você resgatar a 55. Então, você tem que saber que a hora de resgatar de uma renda variável é a hora que ela sobe, não é a hora que você quer. Sim. Então, essa parte do seu dinheiro, ela não vai estar no planejamento da liquidez. Não vai estar no planejamento do se eu tiver uma dor de barriga, é aqui que eu vou tirar. Você tem que ter os 2 potinhos bem diferenciados, né? Nossa, eu não estava programando tirar todo o meu dinheiro, mas deu um problema e eu vou precisar, tive um problema de saúde, alguma coisa. A gente vem para a renda fixa e tira daqui. E tudo bem aqui tá variando. Porque a gente tem para onde correr. Isso faz parte da diversificação. Então, assim, não basta entender, que é o que a gente está falando de renda fixa e variável, mas também de diversificar. Quanto do seu patrimônio você precisa para uma parte e quanto você precisa para outra. Nós que não somos CLTs, né? E dependemos do nosso trabalho, se acontecer alguma coisa com a gente, o que vai acontecer? A gente vai precisar daquele fundo de reserva, de emergência. Né? Então as pessoas perguntam, quanto que eu deixo ali? Depende muito do teu estilo de vida, se você tem outras coisas que vão te dar aquela rentabilidade, por exemplo, eu tenho um imóvel que está alugado, que pode me servir, mas e se o imóvel não estiver alugado? Então tem variáveis, né? Mas o mínimo seriam 6 meses ali de tranquilidade do seu custo de vida. Então, meu custo de vida é de R$10.000 por mês, então minimamente você tem que ter R$60.000 em renda fixa de liquidez, porque se acontecer alguma coisa, você sabe de onde tirar. Sim. Sobre essa questão de diversificação, isso vai muito dos perfis de cada pessoa, né? Sim. Como você trouxe pra gente. Por que isso é importante a gente, assim, saber? Porque... pelo que, assim, eu estou entendendo... Exato. Gente, é muito complexo. Eu tô tipo a Nazaré. Assim, juro...
Eu vou tentar fazer o mais fácil possível. Não, mas tá assim, tá fluindo bem. Só que é uma questão tão assim, gente, é bem fora assim. da caixinha de... Que é muito cultural da gente não aprender isso desde cedo, sabe? Não ter essa cultura. Isso que é o nosso intuito, é esse mesmo, trazer conhecimento e aprender sempre. Eu aprendo cada episódio. Mas assim, dessa questão dos perfis, da diversificação. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando nos investimentos, ela precisa ter, tipo, um mínimo para investir? Como é que você pode falar? Não precisa ter um mínimo. Você pode começar com R$100, né? Deixa de pagar uma pizza no final de semana e começa. O importante é começar, Gabi. Porque as pessoas não começam, ficam nessa, preciso ter um mínimo, eu preciso não ter. Existem mínimos para assessorias, existem mínimos para outras coisas, mas você pode começar a investir de qualquer valor. Inclusive, menos que isso, mas eu tô falando R$100 porque hoje R$100 a gente realmente compra uma pizza, né? Então, assim, deixa de fazer um final de semana aí e começa. O importante é começar, porque na hora que você vê aquilo rendendo, é tão gostoso, na hora que você compra alguma coisa com aquele dinheiro que você não gastou e que você investiu, é muito bom. E é essencial, as pessoas, elas deveriam ter isso na escola, não é nem na faculdade, sabe? Sim. Mas não tem, então vamos tentar trazer isso agora para quem não teve, né? Resgatar, né? Assim, igual a gente falou, muito se fala, né? Mas assim, é muito bom as pessoas buscarem conhecimento ali, seja básico mesmo, mas tentar de alguma forma começar a investir mesmo, né? Numa empresa especializada, né, para te ajudar nisso, porque muitos bancos, às vezes, né, não direcionam, né, eles aplicam o dinheiro ali, e o que a gente mais vê. Como você trouxe essa parte bem dos perfis, da diversificação, né, muito se fala em CDI, CDB, né, e por aí vai, poupança. O que você pode explicar pra gente? Como a gente pode entender isso de forma clara, né? Sim. Sobre esses pontos. Índices de imposto de renda, como se fala, e até esses tigrinhos. Isso, tudo né? isso que muitas pessoas, como escolher, vão colocando o seu dinheiro ali, mas às vezes não tá tendo um direcionamento de se realmente está sendo rentável ou não. Isso. Gabi, assim, ó, existem algumas coisas que a gente sempre tem que deixar muito claro para a pessoa. Uma coisa é, tigrinho, por exemplo, não é investimento. Né? Não é. Você está correndo o risco de ganhar ou não, de perder tudo. E assim, às vezes as pessoas realmente perdem tudo e mais um pouco, né? Então, e vende como investimento, o que é um absurdo, mas vendem. E a gente vê aí na mídia, né, que infelizmente, assim, tem pessoas que estão deixando de comer, de pagar contas, o índice de inadimplência está aumentando em questão disso, sabe? Então, usando isso como exemplo, eu gosto muito de falar uma coisa. Qual que é a taxa básica de juros da economia? Que é aquela que todo mundo deveria saber, porque a partir dela você entende se você está sendo lesado ou não. Selic. Selic, Gabi, é a taxa básica de juros. O Banco Central vai lá, ele reúne de 45 dias e fala, ó, a taxa de juros vai ser essa, e a partir dali, todas as outras taxas vão convergir em função dela. Então, se a Selic hoje está em 13,25, ela é a taxa básica de juros. Se você iniciar um investimento em renda fixa lá no Tesouro Direto, que quase todo mundo já ouviu falar, que é um título do governo federal. Então, você está pegando seu dinheiro, você vai em qualquer banco, ele consegue investir para você no título de Tesouro Direto. Na internet, você consegue investir no título de Tesouro Direto tendo uma conta no banco. Você vai lá, e por que você vai investir no governo? Porque, na teoria de todos os países do mundo, os governos são os que menos têm risco dentro daquele país. Então, você vai ver lá que a taxa Selic, ela é que manda em todos os investimentos. Se está 13,25, a NTNB lá, ela vai estar 13,25, ou seja, é um título que paga 13,25 ao ano. Como ele é o menor risco da economia, ele não vai pagar mais que isso. Qualquer outro que estiver com risco vai ser acima de 13,25 ao ano, entendeu? Sim. Então, você pode não entender nada de investimento, mas você pegou um investimento que está te garantindo 20%, quer dizer que tem risco. Entendi. Aí você até trouxe essa questão do tigrinho propriamente, mais ou menos funciona dessa forma. O tigrinho, ele não é investimento, ele não te garante nada, sim. Mas as pessoas falam, não, vem aqui investir no tigrinho. Você não está investindo, você está jogando dinheiro e você está
tendo uma possibilidade de ganhar mais ou não. Isso não é um investimento. Mas tem gente que vende como investimento. Tem gente que realmente vai lá e põe dinheiro, mesmo sabendo no inconsciente que não é, né? Acaba investindo o dinheiro e às vezes perdendo tudo. Então, assim, investimento, ele é regulamentado pelo Banco Central, pela CVM, que são os reguladores do Brasil, que são, assim, copiados no mundo inteiro, tá, Gabi? Então, às vezes, quando alguém fala coisas absurdas, assim, que aparece, eu falo assim, gente, só para entender, assim, se ele tá abaixo do Banco Central, nem pode fazer isso. É regulamentado, ele perde toda a função dele, entendeu? Ele não pode mais trabalhar. Então, quando a gente vê umas coisas muito malucas aí no mercado, a gente já sabe que nem é abaixo, não é um mercado financeiro. Isso aí é o paralelo que está tentando tirar dinheiro de alguém, tá? Então, isso a gente consegue avaliar porque eu trabalho nesse meio. Mas, para quem não trabalha, entender da taxa, se você já entende da taxa Selic, você já entende que você vai ter risco ou não, porque se está muito fora da taxa Selic, alguém chega para você, às vezes teve um cliente um tempo atrás que chegou para mim e falou assim, Norma, eu recebi aqui de um conhecido uma proposta de investir numa empresa que investe em diamantes em Goiás, e eles estão dando aqui um retorno de 25% ao ano sem risco. Você entendeu? Não existe não ter risco. Óbvio que tem risco. Sim. Eu não tô falando que a empresa é idônea, mas tem sim um risco. Por que ela tá pagando mais que 13,25? Porque tem um risco ali dentro. E tem o limite, como você falou, tem um teto ali, né? Sim. De 13,25, passou disso, né? Quanto mais alto, mais o risco. É mais o risco do negócio, é mais o risco do investimento em si, do negócio, que eu digo assim, vamos supor que você vai investir em CDB. Renda fixa. Daqui 2 anos vai vencer. E você vai aceitar 15% de rendimento ao ano. Tem um banco que está pagando 15 e tem um banco que está pagando 16. Por que um está pagando 15 e o outro 16? Por que isso aqui também não está pagando 15? Porque ele tem mais risco de crédito. Ele é um banco menor, que está às vezes mais alavancado. Então, por que eu vou deixar de investir nesse banco e investir nesse? Eu sei que aqui o risco é maior. Se eu falo, tá tudo bem, eu entendo que eu tô correndo mais risco e eu vou lá e coloco o meu dinheiro aqui, tudo bem, mas desde que você entenda que não é porque ele é bonzinho, é porque ele tem mais risco. E me trouxe um insight aqui de te perguntar, tem bancos, assim, que você pode falar assim, tem muitos bancos básicos para as pessoas, mas tem muitos os digitais que tem pessoas que ainda não têm confiança, que são muito daqueles dos bancos físicos, né? Mas pode citar pra gente uns 3, assim, se você puder falar, assim, que você acredita mesmo que ele vai fazer um trabalho, né, assim, que não vai cair em tanto risco, igual você tá dizendo. Porque, pra mim, assim, é até novidade. Ter muitos outros bancos, dos básicos, que, assim, eu tenho conhecimento até de comerciais mesmo. Sim. Mas que, assim, que traz um certo tipo de segurança que, para quando você for precisar do dinheiro, realmente for aquilo dentro do teto que fez a renda, mas que não tem tanto risco. Exato. Existem diversos bancos digitais, tá? Hoje, por exemplo, eu trabalho com a XP. Além da XP, tem BTG, tem Inter, Nubank, C6, enfim, tem diversos bancos que, às vezes, até eu me surpreendo e falo, nossa, eu nunca ouvi falar sobre esse banco. Então, assim, antes de investir, o importante é você saber aonde está investindo e, por exemplo, dentro da XP e diversos outros bancos. Lá dentro, diferente de quando a gente trabalhava só com os bancões que a gente fala, né? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e tal. A gente ia para esses bancos, chegava lá, o que acontece? Eles têm os CDBs dele. Então, são emitidos pelo Bradesco. A gente vai no Bradesco, é emitido pelo Bradesco. Vai no Banco do Brasil, é emitido pelo Banco do Brasil. Então, eles tinham a carteira de negócio deles. Né? Quando vieram os bancos digitais, eles não trabalham só com os investimentos deles. Eles trabalham com investimentos de todo mundo. Então, se você entra numa plataforma da XP hoje e vai pegar um CDB, você vai ter lá Bradesco, vai ter Banco do Brasil, vai ter Caixa, vai ter o Banco da China, vai ter o da XP, vai ter... Então, assim, o risco é do emissor. Você está dentro da plataforma da XP, mas o risco é do emissor, ou seja, é do Bradesco, é do Banco do Brasil. Então, mesmo você estando em bancos digitais, o que te facilita é que você consegue enxergar o mercado como um todo em uma plataforma só. Mas não necessariamente você precisa estar
apenas naquele banco, naquele emissor. Eu posso estar dentro da XP e investindo em diversos outros bancos. Só que minha carteira vai estar em um único lugar que fica mais fácil de eu olhar tudo isso. Então, a grande diferença hoje dos bancos digitais é essa. Não é pela emissão do título que você está comprando, que você está investindo, mas sim pela diversificação de você ter tudo no mesmo lugar. Não precisa ir lá no Banco do Brasil e ver quanto que o teu gerente de lá dá. Aí você vai no Banco do Bradesco e vê. Então, a diferença grande é essa. Uhum. E aí, sobre esse desempenho, por exemplo, da rentabilidade. Uhum. Bom, gente, vamos aqui construindo, colocando as cartas na mesa para trazer para a Norma explicar para a gente. É isso. Nos desempenhos, por exemplo, a gente vai vendo a renda, a gente vai tendo esse acompanhamento. O que você nos fala sobre de em cada tempo seria bom a gente ver os tipos de investimentos que estamos fazendo e o que está rendendo? É isso? Isso. Na verdade, o acompanhamento ele é essencial. Às vezes as pessoas colocavam dinheiro lá na poupança e aquele dinheiro ele ficava lá durante 30, 40, 50 anos na poupança, né? Sim. É poupança, vamos deixar na poupança. Então vamos lá, gente, não é assim. Primeiro porque o planejamento muda, certo? Então se a gente começa com o planejamento e o planejamento mudou, a gente tem que olhar para ver se vai fazer sentido o nosso novo planejamento agora. Então, eu fiz um planejamento para pagar a faculdade do meu filho já está formado. E aí? Né? Não precisa esperar 18 anos. Na verdade, esse planejamento ele tem que ser feito assim, pelo menos o acompanhamento da rentabilidade, ele tem que ser feito minimamente, né? Se olhar com carinho, ver se precisa mudar algo, é de 6 em 6 meses. Tá? Uhum. Mas por que eu falo 6 meses não antes disso, tá, gente? Não que não possa olhar antes disso, acompanhar antes disso, até deve. Mas é que existem alguns investimentos que realmente vão te dar um retorno de mais longo prazo. Então, ok. Né? Então, o acompanhamento, ele é necessário. Junto com o acompanhamento, entender algumas coisinhas a mais também vai fazer diferença. Eu falei sobre a Selic, que é a taxa base, né? E aí a gente fala assim, mas tem alguns títulos que pagam inflação, tem alguns títulos que são pós-fixados. O que é isso? O mais importante de você entender do que é isso se está na Selic e ela está a 13,25, a inflação mais alguma coisa, ela vai estar pensando, hoje a inflação está em 5,6. Então, o que ele vai pagar de inflação mais alguma coisa? Ele vai pagar 5 mais, quanto que falta para 13? Entendeu? Então, ele vai pagar 5 mais 8. Uhum. Nenhuma taxa, ela é dada de graça para o cliente. Se a base é 13,25, pode mudar os índices à vontade. Mas quando você fizer a conta, vai dar naquilo ali. Entendeu? Mas é porque eu quero me proteger da inflação. Porque eu acho que a inflação vai subir muito nos próximos anos. Aí você põe em títulos que pagam inflação mais aquele percentual. Mas o percentual que você vai contratar vai ser a mesma coisa hoje se você pegar um CDI pós e tal. O que vai diferenciar isso é o risco daquele investimento. Se ele tem mais risco, ele te paga um pouquinho a mais. Ele tem muito mais risco, ele vai um montão a mais. Uhum. Mas é isso. E aí, em relação ao imposto de renda, também é importante. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero investimentos que não pagam imposto de renda. Cai na mesma coisa. E isso é real, assim? Sim. Que cai? Ou realmente existe algum outro... Existem bancos que não fazem isso? Não, é o tipo de investimento, não é do banco. Não é do banco. Não é do banco, é um tipo de investimento. Por exemplo, da mesma forma que tem o CDB, existe um LCI, um LCA, que são investimentos de renda fixa, que tem essa isenção de imposto de renda. Só que daí você vai pegar um CDB, ele tá pagando 13,25, você vai pegar uma LCI, ela tá pagando 12. Você fala, não tem imposto de renda, mas tá me pagando menos. Uhum. Por quê? Porque quando você pega o CDB e tira o imposto de renda, dá os 12 mais ou menos, tá? Fazendo uma conta aqui louca, mas é mais ou menos isso. Então, assim, não tem dinheiro grátis no mercado. Você vai pagar imposto de renda, você vai ter um rendimento menor e vai estar líquido de imposto de renda que vai dar aqueles 13,25, vai estar na mesma. O que vai diferenciar? O risco do emissor, o risco do investimento. Que é o que você explicou lá, né? Que tem o teto
passou disso, por que que um tá pagando mais do que o outro? Então, porque aquele que paga mais, que tem a taxa maior, né? Que tem a taxa ele tem maior risco. Sim. Né? Não tem... a conta, ela é muito básica a partir da taxa básica de juros. A partir daquilo ali, as diversificações são em relação ao período que vai ser contratado aquele investimento, ao risco que aquele investimento vai te trazer. Assim como quando você está numa empresa e você vai investir, você vai falar assim, eu vou investir mais na área de marketing, ou na área de vendas, ou não sei o quê. Qual que vai me trazer mais retorno garantido? Porque tudo é um risco dentro de uma empresa. Todos os investimentos ali dentro são um risco. Mas qual que você tem um retorno mais garantido? E aí você vai mais para ele, porque você fala assim, não, aqui eu gasto meu dinheiro e sei que eu vou receber. É a mesma coisa em investimento. Quanto mais o risco, mais você pensa, você vai avaliar mais, ver se está dentro do teu perfil, e aí você decide. Entendi. E realmente, se a gente não arriscar, a gente não vai saber, claro, né? E deixar o dinheiro parado não vai fazer sentido nenhum. Não, então, porque a inflação vai comer seu dinheiro. Incrível. Nossa. A gente olha, vai no mercado hoje, né? E a gente vê, que você estava pagando no mercado há um ano atrás, você não compra as mesmas coisas hoje. Sim. Isso é inflação. Uhum. Então, minimamente, você tem que ter um investimento que está ali acompanhando a tua inflação para você minimamente não perder dinheiro. Ô, Norma, é bem complexo isso. Senhor! É muita Eu tô coisa, aqui, meu Deus do céu. Enfim, mas a gente vai aprendendo. Eu acredito que todo dia a gente tem que aprender algo. Então, assim, isso pra mim também é novidade demais. Eu tenho um assessor comigo, porém, assim, eu tento sempre entender um pouco pra eu saber pra onde o meu dinheiro está indo, né? Isso é importante. Acompanhamento. Com certeza. E aí, acontece muito que a gente vê sobre os golpes. Muito. E tem pessoas que pegam o próprio investimento. Vi um caso recente de pessoas próximas que tiveram, principalmente os idosos. Sim. Né? Sim. Que, assim, ainda não tem tanta... A gente fala assim... é um pouco meio, assim, complexo falar, mas maldade, né? De saber, de acreditar muito na outra pessoa que tá do outro lado, né? E aí acaba pegando esse investimento que tinha ali, fazendo, né, que seja uma ligação ali, trazendo aquele medo ali pra pessoa. Sobre as questões dos golpes, o que você tem mais visto? E o que, por exemplo, a sua empresa pode ajudar essas pessoas, porque é tão importante. Pra mim, eu prefiro ter, assim, se você tem uma possibilidade de ter um especialista com você, melhor ainda, né? Porque eu particularmente, tem pouco tempo, eu recebi um e-mail falando que tinham resgatado meu dinheiro. Eu liguei correndo pra saber. Foi na hora, não foi no WhatsApp, não. Eu liguei aqui, o que tá acontecendo? Que ótimo que você fez isso. Pois é, porque a gente fica realmente com medo. E assim, o que vocês têm, assim, de proteção? O que você pode falar pra gente? Gabi, o que eu vejo hoje é que, assim, todo mundo fala de IA, né? Que IA tá explodindo. Gente, se a gente pegasse esses golpistas, juntasse com IA, que já tá fazendo, né? Mas, enfim, acaba o mundo, assim. Ou o mundo vai virar uma maravilha, porque é de uma inteligência que eu nunca vi coisa igual. Cara, é surreal como eles estão super na frente de todo mundo, né? E assim, agora com essa questão do IA, que estão fazendo até chamadas de vídeo com a sua cara, pra falar, não mãe, sou eu mesma, me passa aqui o dinheiro. Nossa. Tá assim um nível. Então, o que eu sempre falo pros meus clientes? Desliga e me liga. Desliga. Oi, nossa, é daqui, eu sou da XP, eu sou do Banco do Brasil. Gente, desliga e liga pro gerente. Por isso que você tem que ter um contato dentro do seu banco que é de confiança. Pra você saber realmente se está acontecendo, né? Desliga e liga, desliga e liga. Aqui é da central de chamada, porque bloquearam o seu cartão, porque fizeram uma compra. Esse é o básico, né? Tá bom, só um minutinho. Desliga. E liga pro seu gerente, liga pro seu assessor, pergunta, aconteceu isso mesmo? Ele vai saber te responder, e você sabe que você tá falando com ele porque você ligou pra ele. Não tem outro tipo de proteção maior do que essa. Não, e é tão isso você falar de IA, porque assim, eu vi o e-mail estava igualzinho. Igualzinho. Eu prestei atenção depois, quando ele me falou, olha como é que fala? O endereço do e-mail. Tava XP, não sei o que, ponto
alguma coisa a mais. Desse ponto, né? Um izinho que não dá pra gente perceber. Acho que tinha um ponto IS, daí já falou. Mas assim, o e-mail estava intacto. Igualzinho. E tanto que eles, assim, utilizam a inteligência artificial pra estar mais à frente, igual você falou, né? Pra poder enganar as pessoas. Porque realmente, eu fiquei com medo. Eu, na hora, eu não tive outra reação. Não sei, ligar mesmo. E era à noite, assim, eu liguei. Por quê? Eu recebi o e-mail e fui. Então, assim, é bem importante trazer essa vertente aqui, né? Sabendo que a gente quer sempre melhorar de vida, né? Trazer... almejar, né, assim, os nossos desejos, nossos sonhos e tudo, e também tem uma reserva, uma segurança para o futuro. Se a gente não tiver esse olhar, as pessoas passam por cima. Passa. Né? Então, assim, o que a gente faz todos os dias, a gente batalha para ter o nosso, e quem aí que seja, né, tem uma reserva, algo do tipo, mas ter esse cuidado também, né, de acompanhar. E não é só no banco, é nas outras tentativas que tem, né, porque é o tal do, oi mãe, tô te ligando, troquei um número. Gente, trocou um número já é banal, sabe? Tipo, você já sabe que não é. Quando alguém troca de número, eu já falo, não, golpe. Aí a pessoa, não, eu mudei mesmo. Falei, só se me ligasse. Aí eu ligo pra pessoa, falo, tem certeza que é você? Ligo pro marido, às vezes, olha, é você mesmo? A pessoa, não, sou eu mesmo. Fala, não, gente, eu não acredito, simplesmente não. Porque, infelizmente, hoje, a gente tá num nível que... a gente tem que ter a certificação. A gente não pode dar para a pessoa a chance de dúvidas. Não pode. Sim. Então, aconteceu de alguém te pedir um dinheiro, aconteceu de alguém ligar falando que é fraude, você liga para quem você tem o contato. Se estão falando que é a sua mãe que está pedindo dinheiro, você liga para sua mãe. Seu filho liga para o seu filho. Se falou que é do banco, liga para o seu gerente. É assim, infelizmente. Liga para o contato que você tem para confirmar aquilo. Não tem outro jeito, Gabi. Todos os bancos, todas as instituições, elas tentam de todas as formas bloquear esse tipo de coisa. Mas não dá pra eu te falar assim que isso é o suficiente, não. Não é 100%, né? Assim, porque cada vez mais que eles têm um tipo de proteção, eles vão lá e criam mais um novo. É igual tipo o antibiótico. A criança vai tendo ali. Nós somos mães, já tava aqui falando vai antes. Indo, né, gente? Vai uma gripe, vai uma tosse, aí vai um antibiótico. Ele vai ficando mais forte. Não para, gente. Então, assim, a gente tem que ter um especialista pra gente poder depositar nossa confiança a ele, assim, saber que seu dinheiro tá sendo investido de forma segura, estratégica, né? Ô, Norma, assim, é tanto assunto que, assim, a gente vai indo pra um lado pessoal, volta, né, por esses bordões aí dos investimentos. É tão chique. Mas, a gente pode deixar uma contribuição aqui final para quem tá começando e tudo. Ter reserva de emergência e por onde começar, né? Assim, acho que isso é o princípio básico para a pessoa tomar à frente, porque aí já vem um especialista como você, já instrui de forma, assim... segura, né, dali pra frente. E como eu falei, assim, não existe um investimento que é bom pra todo mundo, mas com certeza existe uma coisa que todo mundo tem que ter, que é a reserva de emergência. Sim. Tá? Então, falando de reserva de emergência ou reserva de oportunidade, como eu falei, se é dentro de uma empresa, é um dinheiro que você tem que deixar ali para uma oportunidade que pode aparecer, é a mesma coisa. É aquele dinheiro que você precisou, você resgata. Ele não pode estar travado, ele não pode perder dinheiro. Né? Então ele pode até render um pouquinho menos que qualquer outra oportunidade, mas ele tá te rendendo no dia a dia e ele não vai te travar na hora que você precisa, tá? Então o que a gente fala? Liquidez imediata, ou seja, resgate no mesmo dia. O que é um tipo de investimento desse? Você pode ir para um CDB de liquidez diária, pode ir para o título público, que tem o que é linkado à Selic. Então, a Selic subiu, ele sobe, a Selic caiu, ele cai, e ele te garante que no dia você consegue resgatar e o dinheiro já vai estar ali na sua conta. Tem fundos de investimento de renda fixa, de liquidez diária, ou seja, você solicitou até ali pelas 3 horas da tarde, o dinheiro está na sua conta no mesmo dia. Então, esses são os investimentos que você tem que ter na sua carteira, independente de ter milhões ou R$1.000 ou R$100. Se você não começar a fazer este investimento, você está errado. Parte daí. E aí, depois que você já fez ali um montante que você fala, olha, a partir daqui, qualquer outro investimento que eu fizer, eu posso até perder algum dinheiro em algum momento, né? Se eu precisar resgatar tudo, mas esse aqui tá me segurando.
Então é isso, vamos começar? Vamos começar. Por onde? Por liquidez diária. Título público, CDBs, fundos de renda fixa de liquidez diária, é isso. Então, começar de alguma forma. É começar. Né? Poupança que todo mundo fala, né, gente? Poupança, como eu te disse, a Selic ela é 13,25, a poupança ela rende 70% de 13,25, entende? Então ela rende 30% a menos que ela deveria. Porque se você tem vários investimentos que rendem 13,25, que saem no mesmo dia, que tem segurança, que não tem volatilidade, por que você vai que um que te paga 30% a menos? Exatamente. Não tem porquê. Então a questão é saber esses detalhes e ir para onde te dá uma rentabilidade sem te dar risco. Pra gente encerrar nosso bate-papo aqui no assunto polêmico. Lá vem. Que muito se fala de Bitcoin, criptomoeda, você indica? Gabi, tudo é questão de planejamento e perfil, né? Então, hoje em dia, existem, né? Bitcoin é um tipo de criptomoeda. Hoje ela é a mais conhecida, ela é a mais forte do mercado, é a que está há mais tempo, mas várias outras já sumiram no meio do caminho. Então, você tem que entender esse risco, entende? O seu dinheiro que você começou, você vai colocar em Bitcoin? Ele é variável. Entende? Então, assim, se você colocar um dinheiro ali que você vai precisar daqui um mês ou daqui um ano e durante um ano o Bitcoin estourou, bem naquele momento ele caiu, o que você vai fazer? Você vai perder dinheiro se você tirar dali. Então, tudo depende do seu planejamento e de você ter feito outra coisa antes. Se você não fez o que a gente acabou de falar, que é o seu planejamento, e começou a sua reserva de emergência para te dar, deu a dor de barriga, você tira o dinheiro dali, se você começou pelo Bitcoin, você está errada. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero investir em Bitcoin. Eu falo, mas peraí, de onde tirou isso? Veio da internet. Veio de um Instagrammer, de um não sei o quê. Beleza, mas você conhece? Ele te conhece para ele saber qual que é o seu mundo? Quanto dinheiro você tem? Aonde está alocado o seu dinheiro? Não, o problema não é um investimento ou outro investimento. O problema é o planejamento como um todo. Você tem que ter um olhar básico, né? Para iniciar de tudo. Você não pode simplesmente, como médico, olhar para a garganta e falar assim, toma esse remédio sem nem olhar para o paciente. Porque esse remédio é muito bom, né? A gente tá falando de criança de antibiótico, é a mesma coisa. Você vai lá e fala para a criança, toma esse antibiótico. Você não sabe se ela já tomou aquilo antes, qual que é a dor, há quanto tempo tá, sabe? É muita coisa. Investimento é a mesma coisa. Não é para um mar de gente. É pessoal e intransferível. Então, você tem que saber o momento certo de entrar em cada tipo de investimento. Só isso. Começou, já tenho tudo bonitinho, aceito o risco, sei que esse dinheiro pode sumir ou pode valorizar 1000%. Estou correndo risco assumido. Mas não corra risco com aquele dinheiro que você pode precisar. O cuidado que a gente tem que ter começa daí. Exatamente. Né? De você olhar para esse cenário básico, para depois você pensar em talvez nessas moedas digitais, que assim, são formas de investimento. Sim, são formas, sim. Mas você iniciar por esse, como a Norma falou, é um risco muito maior do que você, né, já pegar o seu dinheiro e investir para outros tipos de carteiras mais acessíveis do que, né, as moedas. E vamos aqui encerrando mais um episódio do nosso podcast, juntamente com a Norma, falando sobre investimentos, que assim, pra mim é complexo, acho que pra todo mundo aí que chegou a ouvir, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Tudo é organização e planejamento. E também estamos encerrando a nossa 2ª temporada. E eu espero vocês no nosso próximo episódio, na nossa 3ª temporada. Curte, comenta e compartilha. Temos vários vídeos aí espalhados aqui dentro do nosso perfil, no card também. Porque, afinal, você é sua marca. Muito obrigada. Obrigada, Gabi.